paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos aí para parte 2 do vídeo das heresias adventistas. Aproveita e se inscreva no canal, compartilha para que esse vídeo também alcance outras pessoas, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a entronização da lei pelos adventistas. Você vai ver o seguinte, que eles veem a lei de uma forma um pouco diferente, né? Eles tentam fazer essa transição, eles não entendem a lei, como eu posso dizer, igual era no Antigo Testamento, mas eles veem a lei conforme a Ellen White mostra para eles. Como a lei em si, a lei de Deus é os 10 mandamentos, certo? Isso todo mundo sabe. Tem 613 leis lá que Moisés escreveu para o povo de Israel, mas as leis, além dos 10 mandamentos, são leis que foram dadas por causa da dureza de coração do povo de Israel. Então você vai ver que a lei que Deus, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, o seu povo, foi 10 mandamentos que ele deu para aquele povo cumprir, certo? E nessa ritual, né, nesse processo de cumprir esses mandamentos, o povo de Deus teve um coração duro, não cumpriram, a palavra de Deus não parou no coração deles, mas parou em tábuas de pedra, certo? E aí com isso, você vai ver que a igreja adventista entende que tem uma tábua da aliança verdadeira lá no tabernáculo celeste, entre outras coisas. Eu vou deixar o próprio livro da Ellen White dizer, e aí eu vou citar um pedacinho deles aqui para você. Olha só o que diz o livro da Ellen White. É o Conflito dos Séculos, 11ª edição da CBP, 1972, página 433 e 434. Beleza? Tem uma citação assim, ó. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original, de que os preceitos escritos nas tábuas de pedras registrados por Moisés no Pentateuco eram uma transcrição exata. Ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura do modelo celestial, a lei depositada na arca, na terra, era uma transcrição exata da lei na arca que está no céu. Olha só, de fato, você vai ver que o tabernáculo que foi feito aqui na terra, ele é uma tipologia de Cristo, né, do corpo de Cristo. Tem um vídeo no canal chamado sobre o tabernáculo, né? Vocês podem ir lá e ver. Eu falo sobre o tabernáculo, falo sobre as figuras que tem nele, falo sobre o sacerdócio. Vê lá que vai te acrescentar muito no entendimento, tá? Por isso que eu vou falar mais resumido aqui, tá bom? Se você quiser entender mais profundo, vai lá nesse vídeo para você ver. Então, e lá no céu tem a Nova Jerusalém, lá tem a arca, você pode ver isso lá em Apocalipse, quando João ele vê a destra de Deus, ele vê os céus, ele vê a arca de Deus ali no momento do arrebatamento. Então você vai ver que existe uma Nova Jerusalém lá no céu, existe, que ela inclusive ela vai descer do céu, lá em Apocalipse 22. Ela é uma tipologia da igreja em si. Deus coloca medidas, Deus coloca símbolos na Nova Jerusalém que tipificam a sua igreja, mas de fato essa cidade existe e ela vai descer do céu, vai se fundir com a terra. É aquele momento onde o Jesus Cristo entrega o reino para o Pai. Mas você vai ver que eles vão um pouco além. Você vai ver que depois daquele grande desmontamento que eles tiveram, de que eles marcaram datas para a volta de Jesus lá em 1844, eles falam que, na verdade, então, em vez de ser a volta de Jesus naquele tempo, porque eles entendiam que tinha que ter a purificação do tabernáculo, que eles entendiam que era a terra, mas aí eles falam assim, não, na verdade tem que ter a purificação do tabernáculo lá no céu. E aí Jesus entra no Santo dos Santos em 1844, não quando ele ascendeu aos céus, logo após os 40 dias da sua ressurreição. E aí começa um juízo investigativo, onde Jesus começa a investigar os pecados através da lei de Deus, confrontando ele com a lei de Deus. E aí aqueles que forem dignos ali através do juízo de Jesus e serem salvos, vão ser assim. De fato, Jesus está a destra de Deus intercedendo por nós, mas não é exatamente assim. Ele está lá, ele intercede por nós, porque Jesus, olha só, ele morreu pelos nossos pecados passados, pelos nossos pecados
presentes e os futuros. Todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo quando Ele morre na cruz. E Ele está, desse Deus, intercedendo pelo seu povo em todos os sentidos. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós podemos ter acesso a Deus através de Jesus. Então Ele é a ponte que faz com que nós podemos dobrar os joelhos e orar, falar com Deus. Deus nos enxerga como santos. Por isso que a palavra nos chama de santos, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Então você vai ver que tem essa mediação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então Ele está intercedendo por nós. Quando nós pecamos, que ainda temos pecado, Ele intercede por nós ao Pai. Só que o sacrifício dele na cruz foi suficiente. Só que não foi o final da obra de Cristo. Na verdade, o final da obra de Cristo é quando Ele restaurar todas as coisas. Ele está em processo ainda de executar a obra dele. Ele vai terminar quando Ele entregar o reino para o Pai, como eu disse há pouco lá em Apocalipse 22. Então, você vai ver que é um pouco distorcido a visão deles da lei. Tem uma outra citação aqui, que eles falam que esses 10 mandamentos estão lá no Santo do Santo Celeste, no qual Jesus entrou em 1844, não antes. Entendeu? Então você vê que eles, como eles tiveram um desapontamento, eles quiseram arrumar um jeito de organizar aquilo que eles criaram, aquela profecia, mudam o entendimento dela, mas ainda assim continua errado, entendeu? Porque Jesus não entrou lá no Santo dos Santos, que o Santo dos Santos é o céu, irmão. É a presença de Deus, onde está a presença de Deus. Lembra que o Santo dos Santos, onde estava a arca, que representava a presença de Deus. Onde Deus está? No céu, entendeu? Ele está lá com os anjos, com os querubins, com os serafins, e Jesus entrou na presença do Pai quando ele subiu lá 40 dias depois da morte dele, entendeu? Então você vê que falar que Jesus entrou no Santo Santo em 1844 foi uma manobra para poder resolver o problema do desapontamento deles, que eles marcaram a data para a data de Jesus e ela não se cumpriu. Mas você vai ver que a lei em si, as pessoas entendem, tanto os adventistas como outros irmãos da igreja hoje entendem errado a lei. Você vai ver que, apesar do adventismo ele divinizar muito a lei, as igrejas também, no geral, elas entendem errado, porque aí o que muitas igrejas fazem hoje? Elas querem pegar partes da lei e falar que não é mais para cumprir, que não sei o quê, porque era do Antigo Testamento, era da Antiga Aliança. Mas você vê que outras partes que é pro interesse pessoal da igreja ou das pessoas, eles querem falar que tem que cumprir, né? É triste de ouvir falar isso, mas é um exemplo grande, é o dízimo. Você vai ver que a pessoa fala que você não deve guardar o sábado, igual o Adventista fala que você tem que cumprir o sábado, tanto que o dia de culto deles é no sábado, dentre outros, né? Mas aí a pessoa fala, ele ataca o Adventismo falando que não deve cumprir o sábado, mas ele manda você dar o dízimo, senão o gafanhoto, que eles falam que é o inimigo, vai devorar as suas finanças. E não entendem a lei de Deus, não entendem. E aí não pode pegar a palavra de Deus e tentar entender o nosso bel prazer para favorecer o que a gente quer que seja legal, que seja a favor da gente, do que a gente pensa. Não, tem que entender a palavra de Deus pela palavra de Deus. E Jesus, ele trouxe o verdadeiro significado da lei no Sermão do Monte, conforme a vida dele foi passando aqui na terra, ele foi demonstrando o que ele queria. Por isso que ele resumiu os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Não é que ele excluiu o 8. Ele não fez isso, ele resumiu, porque se você cumpre o primeiro e o segundo que Jesus resumiu, você cumpre toda a lei e os profetas. Ele mesmo disse isso. Então por isso que ele falou, amarás a seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E o segundo, amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Se você cumpre esses 2, você cumpre toda a lei de Deus. E Jesus demonstrou isso com suas atitudes. Você vê que ele curava no sábado. Quando os hipócritas fariseus foram questionar ele sobre por que você cura no sábado? Por que você manda seus discípulos colher no sábado? Por que ele fala assim, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Você vai ver que aquele sábado, lá no início da criação, que fala que Deus descansou no sábado, aquilo ali é uma tipologia para o milênio, assim como o jubileu, né? Dentre outras coisas. Porque Deus de fato não descansou, porque a obra dele não terminou. Irmão, você vai, assiste meus vídeos aí sobre as festas dos tabernáculos, depois tem vários vídeos no canal sobre o ano do jubileu. Eu vou falar bem resumido aqui
no vídeo, mas se você quiser aprofundar mais sobre o significado do sábado, eu também tenho um vídeo sobre o sábado no canal. Vai nesses vídeos, vídeo sobre o jubileu, vídeo sobre o sábado, vídeo sobre a festa dos tabernáculos. Você vai ter um entendimento mais profundo. Mas em resumo é o que? Você vai ver que esse dia do descanso de Deus está apontando para o final, porque Deus não descansou até agora, o inimigo está solto, trabalhando. O pecado está aí no mundo, seus santos estão em processo de santificação. Quando que Deus descansa? Quando Jesus volta, arrebata o seu povo, destrói o anticristo, lança um lago de fogo junto com todos aqueles marcados, prende Satanás durante 1000 anos, e ele começa a restaurar todas as coisas durante o milênio, um reinado de paz e de justiça. Aí sim há um descanso. Então por isso que o sábado ele aponta para o milênio, entende? Não é literal, não é para ficar lá no sábado descansando. O judeu entendeu isso, e eles precisavam de ser assim porque eles tinham um coração extremamente duro. Mas quando Jesus vem, ele explica o verdadeiro sentido. Jesus nasceu, irmão, no contexto de lei, ele cumpriu toda a lei. Você pensa que ele não cumpriu? Ele cumpriu, ele não afligiu a lei de Deus, mas quando ele faz as coisas no sábado, e aqueles fariseus mais zelosos, né, procuravam matar ele por causa disso, porque ele estava fazendo cura no sábado, mandou o paralítico lá do tanque de Betesda carregar a cama, dentre outras ações de Jesus. Eles queriam matar ele por causa disso, porque ele estava fazendo obras que não deveriam ser feitas no sábado, segundo o judaísmo. Mas Jesus mostra com a atitude dele o verdadeiro sentido. Vocês entenderam errado, assim como eles entenderam errado a figura de Cristo, que eles achavam que era uma pessoa política, um verdadeiro soldado, que ia tirar eles debaixo do poderio de Roma, né? Ia ser um soldado muito poderoso. Jesus veio humilde, ele veio falando de um reino que seria futuro, um reino espiritual. Então, ou seja, eles entenderam tudo errado. Jesus mostra o verdadeiro sentido da lei. E assim como os judeus, ao longo do tempo, a gente foi distorcendo também a palavra de Deus, foi distorcendo a lei de Deus. E aí, a ganância, o coração duro também, porque a gente tem coração não ensinável. Muitas pessoas no nosso meio têm um coração que não é ensinável. E a gente precisa, para entender a palavra de Deus, ter um coração ensinável, porque ela vai confrontar, ela vai nos colocar em situação de aperto, porque às vezes a gente pratica uma coisa que a palavra de Deus não aceita, e aquilo vai ter que entrar no nosso coração e gerar fruto. E a gente tiver um coração duro, a gente não consegue. Então, você vai ver que o cumprir o sábado na literalidade não é o que Jesus queria, não era o que Deus queria lá no princípio, mas que entendesse que ele estava aprontando para um descanso do seu povo. Por isso que Hebreus fala que não tinha um descanso, o salmista também fala, não teve descanso para aquele primeiro povo quando eles entraram na terra prometida. Porque ainda resta um repouso para o povo de Deus, para o remanescente de Israel, porque eles entraram lá na terra prometida e o coração deles era duro. Deus mandou eles destruir todos os inimigos para que eles pudessem entrar numa terra sem paganismo, sem erro. Eles foram lá e fizeram aliança com 2 povos e assim por diante, e eles foram desobedecendo e criando altares. Eles não descansaram, eles não entraram no descanso de Deus, mas nós entraremos no descanso do Senhor. Todo aquele que creu em Cristo, que cumpriu a lei do Senhor, ele vai entrar no descanso. A lei de Deus é escrita no nosso coração hoje, não é cumprimento literal. Por isso que se você não entende o sábado, vai lá no vídeo que eu tenho explicação. Se você não entende o dízimo, que também é outra forma de mandar cumprir a lei, assim como o adventismo manda cumprir o sábado, a maioria das igrejas cristãs manda você cumprir o dízimo, porque os dois não entendem a lei de Deus. Veja que é Bíblia, vai lá, eu tenho um vídeo dos dois, eu não vou falar que senão vai ficar muito tempo, vou ter que explicar tudo, então já tenho explicado para vocês ir lá e ver. Veja que Jesus, ele explicou, o maior concentração da explicação de Jesus é o Sermão do Monte, Mateus 5 a Mateus 7. Mas você pode ver durante toda a caminhada dele, o apóstolo Paulo também falando, o apóstolo Pedro, todos eles vão falando do verdadeiro cumprimento da lei de Deus. Então você vai ver que Jesus demonstrou, mas você vai ver que aí o adventismo, voltando aqui para o adventismo, né, ele mostra, por exemplo, eles falam que a marca da besta é o decreto dominical. Irmãos, eu também tenho muitos vídeos falando da parte escatológica. Você vai ver que o adventista, quando você vai procurar sobre escatologia no YouTube ou na internet, você vai ver que a maioria, 90% do que você vai ver de estudo escatológico, falando do futuro, é adventista, porque eles deram mais atenção para isso.
Você vai ver que agora, mais pro fim do tempo, vai ter muito pré-tribulacionista falando, até porque você vai ver que Deus tem levantado também pessoas para confrontar essas heresias, tanto do adventismo quanto do pré-tribulacionismo, tanto do calvinismo e entre outras. E o Senhor tem trazido pessoas para falar da palavra, não citando livros, não fazendo outras coisas fora da palavra. Tem coisa que você busca que é contexto histórico para você entender a época e você falar sobre aquilo. Outra coisa é você tentar refutar uma heresia com um livro ou com uma coisa que outra pessoa está falando. Então Deus tem levantado pessoas para falar a palavra. A palavra basta. Você tem que confrontar uma heresia, um erro, através da palavra de Deus, certo? Então você vai ver alguns vídeos também, muitos vídeos pré-tribulacionista, amilenista, são nomes assim, você vai vendo aí no canal, que os irmãos vai sendo familiarizado com eles. Mas de fato, o decreto dominical não é marca da besta, certo? Só que eles falam que é, porque o dia do Senhor é o sábado, e realmente é, tá, irmãos? Não é o domingo, isso veio por causa da mistura que a Igreja Católica foi fazendo ao longo do tempo com o paganismo, mas você vai ver, e isso veio depois que teve o Martinho Lutero fez, o protestantismo veio junto, né? A gente quer entender muitas vezes aquele dia que o Martinho Lutero fez a separação entre a Igreja Católica e o protestantismo foi algo excelente, não foi tão excelente assim. Quando nós chegar lá a gente estudar calvinismo, trinitarianismo, essas coisas vocês vão entender melhor. Mas você vai ver que o erro foi cada vez mais afastando ali do primeiro século, que é de 0 a 100, que foi que João morreu no ano 100, mais ou menos 100, 104, e a igreja foi entrando à deriva. Foi isso que aconteceu. Você vai ver que muitos irmãos ainda morreram no segundo e no terceiro século, cristão verdadeiro, mas conforme foi se afastando, foi ficando pior. Você já vê heresias tentando entrar na igreja na época de Paulo, por isso que ele combate lá em Gálatas, em Coríntios, porque a heresia, os irmãos que já estavam distorcendo, alguns eram judeus, outros não, outros eram helenistas, lá gregos, estavam tentando, com gnosticismo, com judaísmo, tentando entrar a heresia na igreja já nos primeiros dias. E conforme os apóstolos foram morrendo, isso foi piorando. E chegou aquilo que Jesus falou, que ia chegar à noite e ninguém podia trabalhar. São os 2 dias que a gente teve aí, os 2 dias milenares, né? Que a gente também já fala sobre isso no canal, que ninguém pôde trabalhar. A heresia entrou gigantescamente na igreja. E aí agora Deus tem trazido a luz aos seus servos, porque Ele vai trazer um avivamento onde verte azeite de ouro. A palavra verdadeira está sendo falada, sem mistura, é Bíblia. Você lê os versículos e Deus te dá a revelação. Entende? Então, você tem que ver que Deus, Ele quer que nós acordamos. Então, pontos escatológicos, você vai ver na internet aí, a maioria é adventista. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você vê na internet também. Porque você vai ver todos esses que eu te falei, adventismo, pré-tribulacionismo, amilenismo, calvinismo, dentre outros, certo? Tem uns que não acreditam em nada e outros, o islamismo também tem uma crença escatológica bem diferente, e assim por diante, cada um tem o seu, mas todos estão fora da palavra de Deus, entende? A expiação adventista também, ela é um pouco diferente, olha só para você entender. Então, eu vou citar também aqui alguns textos. Como eu disse, a questão do Santo Santo, já expliquei, eles falam que a expiação, ela vai se dar no Santo Santo Celeste. Isso é um entendimento errado também, porque, veja, de fato, o santuário de Deus precisa ser purificado. Mas nós temos duas percepções bíblicas de santuário de Deus. Não é aquele santuário, o tabernáculo, e também a purificação não é o mundo em si, o planeta, mas sim nós. Nós somos o santuário de Deus, que precisamos ser purificados, porque o pecado ainda está em nós. E o santuário celeste também precisa ser purificado, porque uma vez Satanás foi lá e colocou a iniquidade lá. Certo? Ele nasceu o pecado no coração de Satanás, ele levou terça parte, o dragão arrastou com a sua cauda terça parte das estrelas do céu. Apocalipse capítulo 12. Então, quando isso acontece, Deus precisa repor, precisa purificar. E nós, que somos reis sacerdotes, você precisa ter um entendimento profundo da palavra de Deus. Vai no vídeo sobre o milênio também, vá lá, parte escatológica do canal. É o seguinte, bem resumido. Deus, ele elaborou um plano de 7.000 anos para restaurar todas as coisas, para tirar a separação do pecado
que o pecado criou entre o homem e Deus, tirar aquela profanação do santuário celeste, porque o inimigo fez isso. Tanto que você vai falar assim, mas no céu não tem pecado, Giovanni. Irmão, Jó é a maior prova. O inimigo, ele aparece diante de Deus para acusar a gente, certo? Então, ou seja, a maldade, aquele que criou o pai da mentira, ele tem acesso aos céus ainda. Ou seja, o santuário de Deus não foi purificado. Ele comparece ante Deus, ele é uma criatura de Deus ainda, ele responde a Deus. Ele faz o que Deus permite ele fazer dentro ali do que ele pode fazer. Então você vai ver que isso ainda acontece. Mas quando Jesus voltar, ele vai ser preso, o santuário de Deus vai ser purificado, porque a terça parte daqueles anjos que ele levou vai ser reposta pelos reis e sacerdotes, com muito mais glória, muito mais louvor. Vai ser reposto e a família de Deus vai estar completa. A família de Deus não está completa. Existem dois tipos de família, a família terrestre e a família de Deus. Isso é um estudo maravilhoso, irmãos. E você vai ver que a família de Deus fica completa quando nós temos nosso corpo transformado. Logo, o santuário de Deus, que é nós, e o celeste, automaticamente, porque nós fazemos parte da família de Deus, é purificado. Entende? E o nome de Deus é santificado e toda a terra vai reconhecer o Senhor como Deus, como Senhor, o Senhor Jesus Cristo como Senhor. Então, essa é a purificação do tabernáculo de Deus, do santuário de Deus. E eles entendem um pouco errado, aí fala toda aquela questão da tábua que eu falei, que Jesus está lá fazendo um juízo investigatório e tal, então, ou seja, tudo que é confessado a Jesus, ele fica lá transferindo para o santuário celeste, conferindo com a arca, com a lei de Deus que está lá, para ver se vai ser perdoado, se não vai, se merece perdoar, se tem mérito de arrependimento, como diz eles, né, dentro do juízo investigativo, e assim vão indo. Então, olha só o que eles pegam. Eles pegam aquela questão da lei de Deus, que quando chega no dia da expiação, tem dois bodes, um ele é morto e o outro era confessado o pecado nele e levado para o deserto. Eles falam que um é Cristo e o outro é Satanás. É errado, porque nós já entendemos lá no estudo que nós temos sobre o tabernáculo e sobre o ofício sacerdotal, que os dois bodes são Cristo. Cristo que levou todo o pecado nosso, não Satanás, como o Adventista fala. Eles vão falar que depois que Jesus terminar o seu juízo investigativo, ele vai lançar todo o pecado em Satanás, para lançar ele no lago de fogo, né, para ele que ele possa carregar. Mas não é isso. Satanás não carrega nossos pecados, isso é antibíblico. Quem carrega os nossos pecados é Cristo. Ele carregou todo o pecado da humanidade, entende? Nele, por isso que nós podemos ser salvos, porque ele carregou, ele pagou a conta do nosso pecado. Por isso que ele morreu, inclusive, porque Jesus não teve pecado, logo ele não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas mesmo ele não tendo pecado, ele morreu por causa dos nossos pecados. E por isso, inclusive, ele não continuou lá no mundo dos mortos, porque quando chegou lá, a morte não tinha autoridade sobre ele, porque ele não tinha pecado. Logo, ele sai do mundo dos mortos e ressuscita. Então, essa é a verdadeira versão, essa é a verdadeira palavra de Deus, que Jesus, ele é o que carregou os nossos pecados, não Satanás vai carregar lá no final, depois de um juízo investigativo. Entende? Então, você vai ver que o entendimento é errado. Eu vou fazer uma citação aqui deles para você entender como que é. Olha como que a Ellen White define isso aí. Ó. O sangue de Jesus Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, olha o que ela fala, ainda permaneciam os seus pecados nos livros de registro, como no serviço típico que havia da expiação no fim do ano, a expiação do judeu. Semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Em o novo concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluiria, que é aquele bode que ia para fora da cidade, do arraial, igualmente a purificação real do santuário celeste deve-se efetuar-se pela remoção ou pagamento dos pecados que ali são registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro, o juízo investigativo que eles chamam, para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados em fé em Cristo, tem direito ao benefício da expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isso está no Conflito do Século, 11ª edição, de 1972, página 420, e as páginas também 486 e 548. Entende? Então, você vai ver que ela fala que tem que ter um juízo para depois Satanás receber
aquele pecado e levar aquilo. Então, o que eles fazem? Que Cristo não foi suficiente. O pecado não cai sobre Cristo, o pecado cai sobre Satanás, mas não é. O pecado caiu sobre Cristo, ele pagou a conta, entendeu? Aqueles pecados foram anulados, eles foram pagos. É uma dívida que é como se fosse uma dívida que nós tínhamos, né, por causa do pecado. Jesus veio e pagou essa dívida, acabou. Ele tem ainda um processo. O trabalho de Cristo ainda não terminou, porque ele tem que chegar até lá, Apocalipse 22, até depois do milênio, depois do trono branco, tudo julgado, tudo restaurado, entrega o trono para o Pai. Mas o sacrifício de Cristo é o que resolve tudo. Todo o plano de Deus iria por água abaixo, isso pensando na nossa perspectiva, tá? Porque Deus já tinha tudo controlado, porque ele é presciente e onisciente, todo poderoso. Mas pensando na nossa perspectiva, se Cristo não tivesse feito o sacrifício dele, nada tinha possibilidade de ser feito. O sacrifício de Cristo é o que possibilita todas as coisas. Tudo é feito por ele e por meio dele, para ele, é todas as coisas. Entende? E aqueles animais é o que representava Cristo, como eu disse. Entende? Então, ou seja, Cristo que carregou os nossos pecados. Olha só, Isaías 53, 4, 8. Eu vou ler esse texto só para você entender. Olha só, Isaías 53, 4, 8. Olha só o que diz esse texto aqui, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Entendeu? Ou seja, aí só para complementar, ele foi oprimido e afligido, tudo por causa da nossa causa, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Viu só? Então, você viu aqui que todo o pecado caiu sobre Cristo. Isaías já falou, foi falar, não só Isaías, ó, João 1, 29, eu não vou ler, para falar mais ou menos o mesmo sentido que o pecado caiu sobre Cristo, você pode ler depois, João 29 e 36, 1 João 3, 5, e o pecado foi cravado na cruz junto com Cristo. Você pode ver também Isaías 53, 5, 7 e assim por diante. Então você vai ver que aqueles bodes da antiga aliança apontavam para o próprio Cristo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado recaiu. Cristo trouxe o seu sangue para expiar os nossos pecados, que é através do sangue que há expiação, e ele mesmo levou sobre si os nossos pecados. Amém, meus irmãos? Então, tem a parte escatológica também, que eu vou comentar bem por cima aqui, que já fala sobre isso sobre o canal. Eles entendem 2.300 tardes errado, foi aí que eles chegaram à conclusão que Jesus voltaria em 1844, quando eles fizeram a conta lá, saindo lá de onde saiu o mandato do rei persa, né? Lá na época de Daniel, Esdras também, Neemias, quando saiu o mandato para ele reconstruir Jerusalém, fazendo a conta de 2.300 tardes de manhã sendo como dia, eles fizeram esse cálculo na Bíblia, porque tem como transferir dia para, segundo a palavra de Deus, dia para anos, só que eles fizeram isso de forma errada, né? E aí transfere tudo e deu a conta de 1844. E aí vem tudo, aí vem todo um erro, né? Não foi em 1844, Jesus voltou. Como eu disse, década dominical não é marca da besta. O anticristo não é o Papa. Naum já diz que de ti, ó Nínive, vem um que maquina o mal. Né? O anticristo vem lá do Oriente Médio, a gente já sabe disso, já estudando sobre isso também. Tem um canal falando sobre o anticristo, tem um vídeo falando sobre o anticristo. Então, você vai ver que a escatologia deles, ela tem a base toda errada. Então, eles firmam a base escatológica deles basicamente em o quê? Papa é o anticristo, decreto dominical é a marca da besta. As 70 semanas já foram cumpridas lá na época de Cristo. Eles não fazem essa separação que tem biblicamente, isso tem na lei de Deus, no cumprimento das festas, né? Ali, não na lei de Deus, no cumprimento das festas tem um hiato entre a quarta e a quinta festa, né? Se cumpre 4 festas, tem um hiato, um tempo, uma pausa e depois tem mais 3 festas. Isso acontece também com as 70 semanas, cumpre-se 69 semanas e falta uma semana para o final, que é a época da grande tribulação. Você tem Apocalipse, Daniel, eles não fazem separação, eles dão finalizado tudo ali na época de Estevão, na época de Jesus, fechou, acabou. Não tem mais 70 semanas, já foram cumpridas. Então são coisas
que vão sendo faladas por eles que contradizem a palavra de Deus, tanto no ponto escatológico como nos outros pontos da palavra de Deus. Amém? Eu espero que esse vídeo edifique vocês, ajude vocês a identificar essa heresia e entender biblicamente, tá bom? Muitos pontos eu falei bem resumido e eu instiguei os irmãos aí lá no vídeo que fala detalhadamente desses pontos para vocês assistirem durante o vídeo, tá bom? Não deixe de ter afinco para estudar a palavra de Deus. Pega a palavra e lê. Leia, não fica só falando, ah não, isso não é verdade, isso não é, isso aí lê. Só porque você ouviu alguém falar, porque ouviu falar, ouviu outra pessoa falar, não, irmão, leia a palavra. Pega os textos, eu citei os textos que eu não li, eu citei para vocês. Leia. Vai lá no outro vídeo que fala mais detalhado sobre o assunto que eu falei resumidamente aqui. Ouve, leia os textos que eu falei lá também. E assim por diante, para você ter o contexto. Para mim aqui eu estou falando, falo resumidamente, eu tenho o contexto de tudo que eu já estudei e estou falando aqui. Às vezes eu citei resumidamente, você não entendeu direito, vai lá no vídeo detalhado, pega os textos, lê. Leia, gasta tempo estudando a palavra de Deus. Eu falo muito isso nos vídeos porque é o que você precisa fazer. Você não pode só acreditar no que eu estou falando, no que outra pessoa está te falando. Leia, porque Deus vai te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém? Que Deus abençoe vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal em nome de Jesus, tá bom? E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.